seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais desta quinta-feira. Hoje, todo mundo sabe que em Nova Prata, dia 24, dia de São João, é feriado, então nós aproveitamos para antecipar a vinda do Prana aqui no programa. E hoje, então, para quem vai ter feriado, né, uma maravilha também poder aproveitar um dia mais de folga, mas para quem continua no trabalho, a gente sabe que hoje é uma forma de também deixar mais leve, porque temos a Fer do Prana aqui no programa Algo a Mais nesta quinta-feira. E vamos falar sobre bênção ou maldição. Então, eu pedi para Fer para falar sobre isso, porque quantas vezes a gente passa nos lugares ou tem um bilhetinho embaixo do carro, né? O pessoal deixa aquele bilhetinho virado, a gente olha assim, faço, desfaço trabalhos, ou tem um lugar escrito. Então, vamos entender qual é o lugar disso, se realmente existe um lugar, como funciona, mas é algo bem curioso. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E agora, então, bom dia, Fer! Seja muito bem-vinda mais uma vez no programa Algo a Mais. Sempre bom estar aqui. E como eu estava conversando com a Laura, esse movimento de pedirem o programa, né? Pedirem que a gente traga um assunto para conversar, uma sugestão, né? Ou algo curioso que as pessoas sintam. Que bom falar desse lugar, né, Laura? Então, hoje, trazer esse assunto que é polêmico e que muitas vezes é difícil de a gente ver falar na mídia, né? Ou algo assim. Que bom poder falar sobre isso, então. Que lindo também da TV, da Conecta, do Algo a Mais, abrir esse espaço para que as pessoas tragam essas sugestões, essas dicas, essas até mesmo curiosidades. Né? Fer, então agora que tu fizesse esse comentário, vou aproveitar e falar para o pessoal em casa, para justamente a gente vai abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, Facebook, lá, para que vocês possam responder sobre que temas que vocês gostariam de ouvir aqui com a Fer, porque ela tem um conhecimento fantástico e tem todas as meninas que dão todo o suporte também, que podem vir e, de acordo com o tema, explanar sobre. E como faz bem isso, né, Fer? Porque foi uma curiosidade minha de questionar. E a Fer, ela só me disse, Laura, tu tem certeza de usar a palavra maldição? Porque é uma palavra muito forte, pesada. E como a gente fala aqui sempre, que tudo é bom cuidar, né? Cuidar também o peso que as palavras carregam. Semana passada falamos sobre né, como as palavras interferem nas nossas decisões, mas entender que também como elas, diariamente, elas interferem na nossa vida, não só nas decisões, mas talvez como eu profiro as palavras, né, Fer? Então, claro que é uma palavra muito que choca, né? A gente falar sobre ela. Mas a gente falar sobre a bênção também. Fer, pra gente iniciar, então, sobre a gente passar por algo e dizer isso foi uma bênção, né? Isso não podia ter acontecido. Então, a gente... como a gente pode ver esse lugar desta... Esse lugar, ele já é um lugar de julgamento, né? E tá tudo bem que seja assim, né? Quando a gente diz o tudo bem no sentido de que há um fluxo para as coisas, né? Se a gente pensa, vamos montar um raciocínio aqui, que tudo que se encontra na Terra é criação de algo maior, né? Esse algo maior, Deus, Buda, Jeová, Brahma, Shiva, tem tantos nomes, né, que a gente usa para essa divindade, para a força do universo, cosmos. Como tu sabe, eu gosto de me referir a Deus. Para mim é essa a verdade por enquanto, né? Pode ser que mude amanhã. Mas se tudo isso eu acho que muito está... legal quando tu fala, né? Porque isso cada um pode levar para si. Até hoje é isso. Amanhã pode ser diferente. Amanhã pode ser diferente, porque quantas coisas que eu gostava o ano passado que eu não gosto mais agora. Quantas coisas eu pensava que eu não ia conseguir viver sem, e eu, Fernanda, aqui, eu fumava, né? A gente vai ter um programa aqui sobre vícios logo, logo. Eu ingeria bebida alcoólica, a minha forma de alimentação era diferente. E
quando eu tinha esse pensamento, pensar que eu ia viver sem cigarro parecia impossível. Parecia que nem fazia sentido, assim, uma vida que eu não ia poder acender meu cigarro, que eu não ia tomar um chimarrão. Nossa, como que eu vou tomar um chimarrão sem cigarro, né? E parecia que não ia ser possível. E hoje eu olho para aquela experiência e digo, nossa, olha só, e eu pensei que seria impossível. A ideia de falar sobre isso também é o quanto a gente pode se abrir para o novo, né? O quanto eu posso mudar de opinião, o quanto eu posso mudar de postura, o quanto eu posso mudar os lugares que eu frequento, né? Nós somos seres mutáveis, né? E voltamos lá na frase que eu amo. Só o que está perfeito, né, é o morto. Tudo aquilo que está vivo muda. Né? Então, toda a mudança, ela traz um movimento de vida. Né? O perfeito é o morto. Ele já está no estado que ele pode chegar. E o vivo está sempre mudando. Então, a forma com que eu acredito Deus e a espiritualidade hoje, eu penso que tudo aquilo que se apresenta é obra de algo maior. Tudo está a serviço disso. E quantas coisas aconteceram na nossa vida, né? Um fato ou uma pessoa que se aproxime, né? E, ai, que bom, nossa, que maravilha, né? E aí passa um tempo, tu diz, nossa, comprei gato por lebre. Se eu soubesse que ia dar nisso, não teria feito tal coisa, não teria me aproximado de tal pessoa, até num envolvimento, às vezes amoroso, uma amizade, né? E aquela bênção, aí tu diz, nossa, não é mais uma bênção assim, né? Pode ter se tornado uma maldição. Vou trazer duas palavras que a gente optou por usar essas palavras, né? Mas duas palavras que nós usamos mais no mundo espiritual, para as pessoas que estudam espiritualidade, melhor dizendo. Karma e Dharma, né? Então, até é uma linguagem comum de dizer assim, meu Deus, mas que karma. Essa criatura é meu karma, né? Exato, sim. Várias vezes a gente usa essa expressão ou ouve essa expressão de alguém, né? Então, karma e dharma, a bênção e a maldição, ela é uma questão de ponto de vista. É uma questão de como eu vou levar isso, né? Por exemplo, quantas pessoas viveram algo difícil e transformaram a sua vida? Fizeram daquilo algo grandioso, lindo, leve, fluxo de vida. Muitas dessas instituições, essas ONGs, né? Mulheres que acolhem mulheres de violência sexual, abrigos que acolhem dependentes químicos. Se tu vai lá olhar quem idealizou o projeto, foi alguém que passou por isso. E aí eu pergunto, nessa circunstância, aquilo que aconteceu é uma maldição ou uma bênção? Né? Então, muitas vezes, Laura, quando a gente fala sobre maldição, bênção, bom, ruim, chato, querido, legal, feio, bonito, tudo isso é uma forma de julgamento. É como se nós entrássemos num lugar de precisar ter opinião sobre aquilo. E quem tem opinião é o nosso ego. E nós todos temos um ego, né? Então, esse ego, ele é construído de muitas opiniões. E eu vou tomando essas opiniões como verdades absolutas. E quando eu tomo aquilo como uma verdade absoluta, eu gosto de brincar dizendo que a gente dorme de conchinha com aquilo, né? Eu me agarro àquela verdade, é tudo aquilo, eu não penso em outra coisa, só pode ser aquilo. E aí eu limito a minha mente. Eu limito o meu espírito para poder perceber quantas outras coisas tem ao redor daquilo, né? Assim como coisas ruins que acontecem. E depois, com o passar do tempo, a gente fala, nossa, hoje eu entendo. Depois que aquilo aconteceu, quanta coisa eu pude mudar. Num diagnóstico de doença, às vezes na morte de uma pessoa querida, né? Num acidente que acontece com a gente. E a gente transforma a vida de alguma forma. Então, quando falamos sobre maldição e bênção, sobre aonde a gente está chegando, né, no assunto pontual do nosso programa de hoje, é olhar de que forma eu olho para as coisas, né, de que lugar. Porque tudo que eu descrevo, eu limito. Né? Então, toda a descrição, ela traz uma limitação. Certo. E isso é... Nossa, é perfeito esse teu jeito de colocar e dizer sobre
o que pode ser bênção, a meu ver, que pode se tornar maldição. E o que poderia ser e se tornou algo grandioso na minha vida. E eu faço diferença para outras pessoas por causa disso. Até porque, Laura, tem coisas que a gente vai considerar maravilhosas e que daqui a pouco ficam pesadas, né? Poxa, eu tô na frente de uma ONG, eu trabalho voluntário em tal lugar e isso tá me pesando. Então, se tá ficando pesado, também não tá sendo feito de um lugar de leveza, de um lugar de fluxo de vida, né? Certo. O que via de regra tu diz, nossa, tu tá na frente dessa instituição, nossa, tu trabalha nesse projeto e a pessoa tá ali exaurida, né? Exausta e aquilo tá pesado para ela. Então é muito importante a gente começar a perceber e a discernir como a gente descreve e de que formas isso poderia ser diferente, ficar diferente, ser visto de outro lugar. Que bacana, Fer. Nossa, com certeza vamos ter muito para conversar sobre esse papo, porque falar sobre bênção e maldição tem dharma, karma, enfim, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre e também cuidar, né? Porque a Fer, né, como eu comentei, ela disse, mas será que vamos usar essa palavra? Bom, mas era uma forma de chamar a atenção para você assistir esse programa e entender um pouquinho mais, né? Então, fica conosco que a seguir a gente retorna para falar mais sobre esse tema que está bem diferente, bem legal. Fica conosco. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre bênção ou maldição. Nós estamos aqui com a Fer do Prana, né, que traz todo esse conhecimento e toda essa bagagem de espiritualidade que faz com que a gente enxergue as coisas de forma diferente. E falando nisso, eu gostaria realmente de agradecer a todas as pessoas que nos acompanham, seja no ao vivo, seja quando está postado, seja assim por 5 minutos num programa. Porque a Fer, né, nos passou anteontem, foi passada uma mensagem muito bonita de uma telespectadora, né? Depois eu vou conferir certinho o nome dela para mandar um abraço, mas que ela colocou que sim, como está fazendo diferença na vida dela ver os programas. E Fer, a gente chega a pessoas que não têm contato direto conosco. E isso é muito bonito, porque quer dizer que, de alguma forma, essa pessoa está recebendo uma informação. E saiba que se tu recebe essa informação é porque a gente realmente se preocupa em trazer algo que seja diferente, que seja bacana. Porque, como eu sempre falo, eu tô aqui todo dia e eu aprendo muito. Pôr em prática nem sempre é fácil, porque eu vir aqui, eu ouço a Fer falando e a gente procura. Eu vou julgar menos, eu vou me importar mais comigo, me importar menos com os outros, porque eu preciso estar bem para fazer os outros bem, né? Então, a gente tem esses princípios, mas nem sempre a gente consegue seguir a risca, né? Mas respirando e lembrando sempre que possível, né? Já fazemos um bom movimento. E que bom poder chegar a outras pessoas, né, Fer? E a mensagem de ontem é da Mara, lá de Veranópolis. Eu falei pra Laura, ela nunca foi ao vivo lá no Prana, mas ela se sente lá, né? E ela agradeceu. E essas mensagens que chegam de alguém, olha, falou tal coisa que chegou no meu coração, é como se fosse Deus se manifestando, né? Sim. E quando eu leio, eu paro, me vem emoção, eu respiro um pouquinho, eu agradeço, né? Porque e já vamos entrando no nosso assunto de hoje. Todas as manhãs, quando eu levanto da cama, é o que eu peço, sabe? É o que eu peço para ter consciência sobre a minha experiência aqui, que eu possa viver qualquer coisa que se apresente, né? Se é um dia chuvoso, se é um dia que alguém vai me criticar, se é um dia que alguém vai me elogiar, se é um dia que eu vou me sentir bem com uma roupa ou mal com uma roupa, que eu possa ter a consciência dessa experiência, né? Porque tudo aquilo que se apresenta para mim, se apresenta por algo maior e está a serviço do meu próprio aprendizado. Então, todas as manhãs quando eu levanto, eu peço isso, e que eu seja veículo, né, da palavra crística, que eu sou trabalhadora da luz. E por que a gente tá falando sobre isso? Jeff, bota a imagem aí que eu trouxe. Esse programa é essa mesmo, Jeff, olha só, esse Jeff. É um
Transmissão de pensamento, né? A Laura me falou assim, Fê, eu quero falar sobre essas coisas de fazer trabalho e desfazer trabalho. Então, esse foi por isso a gente escolheu o nome desse programa, né, Laura? Então, essa imagem, ela mais ou menos ilustra. Por que eu digo mais ou menos? Porque eu não sei se é exatamente assim, né? Mas é assim que eu vejo. Quando eu vi essa imagem, eu conectei com aquilo que eu sinto. Ali fora, vamos colocar que esses homenzinhos ali, né, essas figuras, elas estejam em algumas religiões chamadas como obsessor, demônios, energia negativa, inveja. Vamos supor que essas figurinhas ali sejam aquilo que para mim, né, e para quem está assistindo aí, seja baixa frequência. Certo. Tá? Seja os ataques psíquicos, seja seres que não têm luz, o nome que for. Quando eu decreto, e aí imaginem essa pessoa aí dentro, uma pessoa que tem fé, que reza, que faz seus decretos, que emana no seu coração amor para o outro. O amor incondicional, o amor que cura. Obrigada, Jeff. É como se nós fizéssemos um escudo energético, um escudo de luz. Então, por exemplo, acontece, é muito comum, né? Talvez se alguém estiver aí assistindo, já vai dizer, eu passei por isso. Procurar a Fer, o Prana, né? Ou talvez outras pessoas que trabalhem com esta linha de trabalho. Eu vim aqui, eu quero constelar porque tal pessoa fez um trabalho contra mim. E a ex-mulher, a vizinha, a minha chefe, minha colega de trabalho fez uma macumba. Né? Feitiço, sei lá, tantos nomes que as pessoas dão contra mim. E aí agora a minha vida tá toda travada, eu não paro de brigar com meu marido, eu não consigo mais trabalhar. Então, vocês desfazem isso? Dá para constelar isso, né? Ou outras inúmeras terapias, né? Sim. Que a gente fala. Então, é exatamente a construção que nós estamos fazendo nesse programa de hoje, né, Laura? Por quê? Imagine que, assim como a gente fala que nós não podemos terceirizar a nossa felicidade, né? Vou desejar ao meu marido que ele me faça feliz. Vou cobrar do meu filho uma atitude para que eu possa ficar feliz. Esses movimentos de terceirização que nós temos, o nosso ego tem, né? Eu encontro culpados o tempo inteiro, né? Bandidos e mocinhos. Então, essa culpa, esse movimento é apenas uma terceirização. Por quê? Porque o universo, ele vibra em frequências. E a energia, olha só isso é física, tá? Se tiver algum físico aí me ouvindo, me perdoe que eu vou falar aqui do meu lugar, que não sou física. Tá? Mas a energia, ela não tem polaridade. A energia é neutra. O que faz a energia ficar positiva ou negativa é o condutor. Tá? Então, nós somos todos condutores de energia. Certo. E o que o universo faz? É como se as nossas partículas energéticas, esse campo eletromagnético, Jeff tem uma mensagem, tem uma outra figurinha aí de um campo com cores. Isso, a anterior, essa aí. Esse campo eletromagnético, né, que nós temos ao nosso redor, atrai e repele pessoas, atrai e repele situações, né? Até quem já assistiu aí nosso programa sobre sorte, né? Onde a gente falou sobre como o nosso inconsciente vibra para a gente confirmar nossas crenças, né? Nossas visualizações. Então, esse campo eletromagnético, obrigada, Jeff, é um campo de informação que eu permito o que passa nele ou não, conforme a vibração que eu vibro. Conforme a frequência que eu vibro. Agora sim, achei a palavra. A frequência que eu estou vibrando vai atrair e repelir situações. Então, por exemplo, a pessoa chega lá e diz assim, fizeram um trabalho contra mim, tô com muito olho gordo, tô com muita inveja, né? Ou essas coisas que falam, eu preciso fazer tal coisa porque a inveja tá não sei o quê. Quer dizer que não existe? É claro que existe. É óbvio que existe essa energia, né? Inclusive é bíblico, o pecado da inveja é bíblico, né? E muitas vezes a gente olha e diz assim, nossa, que linda que tu tá, né? Ou, como eu queria também ter esse corpo, como eu queria também ter esse carro. Então, a inveja, ela vive em todos nós o tempo todo. Bom, a forma com que a gente conduz ela é o que vai fazer ela vibrar numa alta ou baixa frequência.
Então, por exemplo, Laura, se eu vou ter lá a crença de que alguém fez algo contra mim, né? De magia, de trabalho material, né? Algumas religiões trabalham com vários artigos que materializam ou animais, comidas, né? Alguns bebida alcoólica, onde tu vai pensar que é energético e material, foi materializado algo ali. Ok, assim como a oração. Né? Para que a oração que a minha mamãe faz toda vez que eu saio de casa, né? A gente tem aquelas imagens dos filhos saindo de casa e a mamãe na porta fazendo o sinal da cruz, né? A mamãe desejando bem para aquele filho. Ou quando a gente para em casa à noite para rezar e mandar algo de bom para alguém que a gente quer bem. Bom, para que a magia chegue de alguma forma, seja ela positiva ou negativa, seja ela feita desejando algo ruim para outra pessoa ou desejando algo bom, nós precisamos vibrar nessa frequência. Tá certo. Sabe que, Fer, agora só para ilustrar também situações. Tu chega pra alguém e fala, não, tu só tá colhendo o que tu plantaste. Aí a pessoa vai dizer, tá me rogando praga? Né? Não, eu tô te falando uma verdade e essa verdade vai soar como positiva ou negativa pra ti, né? Na verdade, quando... Tem uma brincadeira aí entre os espiritualistas, né? Que a pergunta é, oi, como vai, né? E a resposta é colhendo. Colhendo, é verdade. Né? Sem dizer, oi, tudo bem, tudo bom, né? Que já é uma frase decorada. Como tu vai? Colhendo. Né? Sim. Porque é assim que o universo trabalha. É assim que as coisas acontecem aqui. Mas nós começamos a terceirizar, inclusive, uma frase que é graças a Deus. Sim. Né? Ai, graças a Deus. Tá, então o resto não é graças a Deus, é graças ao quê, então? Né? Então, nesse lugar também entramos de bom e ruim. Né? Como quando a gente diz, isso não poderia ter acontecido. Tá, peraí. Se Deus não joga dados, se o universo funciona numa sincronicidade perfeita, e a matéria é apenas um estágio da experiência da minha alma, por que isso não poderia ter acontecido? Eu entro num lugar de que tudo que está aqui vibra numa frequência de aprendizado para mim. Só um adendo, que graças a Deus e sabendo que tem um Deus dentro de mim, né? Pronto, né? E muitas vezes vai acontecer algo que vai parecer ruim, né? E aí depois eu vou entender, nossa, lembra que começamos assim o programa? Sim. Nossa, hoje eu entendo porque aquilo aconteceu. Então também aquilo foi graças a Deus? Sim. E só no momento eu não pude ver? Porque se Deus não joga dados, existe uma sincronia, né? Então pode dizer, graças ao Deus que mora em mim, né? Eu estou experienciando isso. Sim. Mas são vícios de linguagens que nós temos, né? E crenças que são transgeracionais, que estão aí no nosso inconsciente para que a gente possa ir lidando com isso, né? Então, por exemplo, vamos voltar ali no trabalho, né? Foi feito um trabalho para mim ou a minha vovó reza por mim. E tem situações agora, só para falar que, poxa, alguém me disse que foi feito um trabalho para mim, eu nem tô sentindo. Mas na hora que a pessoa disse, não, pelo que eu sei, fulano fez um trabalho para ti. Mas, gente, eu nem tava sentindo, parece que na hora meu mundo desaba. E bem isso também que acontece, Laura, que bom tu lembrar sobre isso, que algumas pessoas passam ou na rua e veem algo que foi feito ali, uma oferenda, enfim, né? E aí já diz, meu Deus, eu vi. E agora que eu vi? Ou a pessoa foi, chutou sem querer, ou foi ali e a criança mexeu porque tinha algo ali, uma pipoca, enfim, sei lá, e já fica com aquilo, meu Deus, e agora eu mexi, o que vai acontecer? Né? Então, não só quando a gente ouve, mas quando a gente vê ou acontece de tocar, fica com essa sensação. E agora, né? Sim. Então, olha só. Existe uma frequência. Então, se eu fiquei sabendo que alguém disse que fez, né? Ou eu encontrei isso e eu começar a vibrar na frequência do medo, da vergonha, do desespero, eu vou vibrar em baixa frequência. E aí pode ser que eu encontre aquela frequência. Então, qual é a grande sacada? A gente construir e elevar sempre a nossa frequência. Porque, por exemplo, assim como eu fiquei sabendo que a Mariazinha lá, a fulaninha lá, não gosta de mim, ou
tal pessoa fez um trabalho contra mim, e eu começo a proferir e desejar o mal contra aquela pessoa, eu entrei na frequência dela. Nós ressoamos na mesma frequência. Aí pega? Possivelmente. Porque nós ressoamos em baixa frequência. E em baixa frequência, a gente vai ter neurotransmissores no nosso corpo, posturas do nosso corpo, pensamentos, atitudes, que vão emanar esse campo eletromagnético de formas e frequências diferentes. Então, Fer, agora tu trouxeste as imagens da nossa aura, né? Que são ela se constrói através das frequências que a gente emana, certo? E a aura, talvez até de uma forma que seja bem simples para quem tá em casa e nunca ouviu falar. Eu gosto de dizer que, assim, às vezes tu sente a presença de alguém sem ter visto a pessoa no lugar e sem ter ouvido ela, né? Então, para dizer que a nossa energia, ela tem gente que é um pouquinho mais aberta, tem gente que é um pouquinho mais, né, fechadinho, mas que é isso, na realidade, aqui através de um desenho. Mas para quem nunca ouviu falar e não sabe que a gente tem, é a energia que está partindo do nosso corpo, né? Então é isso. E Fer, quando a gente vê que tu fala sobre a pessoa precisar construir, né? Eu sempre emanar frequências boas para construir algo que fique realmente blindando o nosso, para que não chegue daqui um pouco, nem fiquei sabendo, tô nem aí e deu tudo certo. Às vezes a gente acaba por, né, alguma situação que aconteceu, a gente já baixa aquela frequência e parece que já hoje eu nem deveria ter levantado a cama, né? Porque daí tem todo esse... E saber que talvez a gente não tá bem blindado e a nossa aura, ela pode então receber as informações e completar ela, no caso. Sim, porque a gente vibrou naquela frequência, né? A nossa aura é a nossa anatomia sutil. Onde tem os chakras, onde tem o baixo astral, o alto astral, nosso espírito, perispírito, né? A nossa aura é todo esse campo eletromagnético que fica fora do corpo físico, né? O corpo físico é apenas um dos nossos corpos, né? Então são esses corpos todos que nos rodeiam. Na Igreja Católica tem várias imagens onde mostra, né, a Virgem Maria, né, ou vários santos, onde fica uma capinha de luz, né, que até depois do intervalo, se o pessoal estiver disposto aí, a gente pode ensinar o pessoal a ver, porque todos nós temos. Mas eu estou bem disposta a ver. Então, eu gostaria realmente... Agora, nós vamos sim, Fer, para um breve intervalo comercial. E lembrando que para elevar a minha frequência, um Pix vale, tá, pessoal? Então, eu vou deixar meu CPF aqui, né? Mas tô brincando. Mas, sim, como faz parte tudo isso para... Eu brinco bastante. Acho que deixa o meu dia mais leve também, como eu brinco bastante. Mas eu digo que cada um vai sabendo medir e vai sabendo ver o quanto, às vezes, de oração, de agradecer, de pedir proteção e tudo mais também vale. Mas no próximo bloco a gente vai falar mais sobre isso. Então fica conosco e a seguir a gente retorna. E uma curiosidade aqui, nós estávamos conversando aqui, estava passando a cascata lá do Caldas, né? Que é linda. E a Fer falou, poxa, claro que ali ela é para visualizar, porque é um lugar de difícil acesso. Mas a Fer comentou que um banho, né? O banho de água, de cascata, faz com que a nossa aura ela se limpe. É isso, Fer? Na verdade, o que acontece? Se a gente falar limpeza, vai ter que existir sujeira. Né? Então, o que é uma coisa que é importante? É elevar nossa frequência. Quer dizer que a baixa frequência não é importante? Aí eu também estou excluindo as coisas que Deus me deu para vivenciar, né? Sim. As emoções são feitas para serem vividas, mas elas vibram em frequências diferentes, né? Que eu até trouxe uma escala aí de frequência aí, Jeff. Então, imagina só. A vergonha é a que tem a menor frequência, né? Junto com a culpa, com a apatia, com a tristeza, o medo. Isso é o que vibraria em mais baixa frequência. E lá em cima a gente vai ter a iluminação, a paz,
né? Que é o que vibraria em mais alta frequência. Obrigada, Jeff. Depois, se alguém quiser até as imagens, o pessoal da Conecta tem, Sim. pode pedir, a gente pode mandar aí. Tá? Verdade. Olha só, toda vez em que eu sinto, por exemplo, vergonha, né? O que que me traz a vergonha? A vergonha, às vezes, do meu corpo, da minha situação financeira, a vergonha de como eu me expressei, a vergonha de ter vivido uma emoção, né? Então, a gente não vive isso. Ah, quer dizer que daqui a pouco eu vou viver algo e não é para eu sentir vergonha? Não. Tudo bem que eu sinto, eu reconheço essa emoção, ela faz parte, mas o que que eu vou fazer com essa emoção que eu senti? Né? Quando eu me sinto apático, quando eu percebo que tô com medo, quando eu começo a encontrar culpados, isso vibra na mais baixa frequência. E olha só que interessante. Quando eu digo que algo na minha vida não está indo bem por inveja, por olho gordo, eu tô encontrando culpados. Eu já vibrei naquela frequência e aquilo vai chegar mais ainda em mim. Porque eu tô terceirizando a responsabilidade sobre aquilo que acontece comigo. Olha como é interessante a gente olhar para isso. Porque se aconteceu essa situação no meu casamento, aconteceu de tudo tá, sei lá, quebrar dentro de casa, estragar meu carro, e eu falar que é por causa dos outros, eu já entrei naquela vibração baixa de culpados, de vergonha e de medo, e eu tô vibrando naquilo, eu não tô assumindo a minha responsabilidade. De que forma eu estou me conectando a algo maior? Como é para mim frequentar uma missa, um culto, ou mesmo em oração, falar com Deus, minha meditação, como anda a minha frequência? Mais uma vez, terceirizo isso, né? Então, que bom a gente perceber de que forma eu entro em ressonância com tudo que acontece comigo. Como anda a minha fé? Quanto maior for a minha fé, menor será o meu medo, né? Porque eu acredito que tudo o que acontece está a serviço de algo maior. Quer dizer que não vai ter dor? Quer dizer que não vai ter tristeza? Quer dizer que não vai ter culpa? Quer dizer nada disso. Quer dizer que sim, eu vou passar por tudo isso, mas de que lugar eu vou viver isso? Né? Porque do que me adiantaria então rezar, frequentar lugares onde eu considero de espiritualidade, né? Se eu não ficar atento às minhas palavras, às minhas condutas, aos meus pensamentos, de que forma eu olho para o outro. Então, do que me adiantaria rezar? Se eu não elevo a minha frequência interna, a frequência daquilo que é o Deus que mora em mim, né? Algo mais profundo meu. Fer, te ouvindo falar sobre como a gente realmente talvez... Enquanto falavas, eu imaginei essa pirâmide ali ao contrário e ver assim, quantas vezes, pode ser que aconteçam coisas que a gente não queira e é culpa ou nossa, e a gente sempre diz, achar os culpados, né? Então eu vou ficar investigando isso, mas a minha vibração, talvez eu não perceba que esteja naquela tristeza total, né? E que o como é importante, talvez eu tentar sair dessa vibração. Não, peraí. Então, pelo que tu tá me dizendo, eu preciso dar nome aos bois, que é do tipo, eu entendi o que aconteceu e eu assumo isso. Isso. Né? E tentar sair dela. Por exemplo, se eu vou dizer que alguém profere contra mim, né? Tal pessoa não gosta de mim, tal pessoa fala mal de mim, tal pessoa deseja meu mal, né? Ok, isso é da pessoa e eu não tenho como interferir nisso. Aquilo que eu projeto da pessoa, né? Eu não tenho como interferir. Mas ok, qual é a minha responsabilidade sobre isso? O que eu fiz para que aquela pessoa não gostasse de mim? Né? Qual é a minha metade disso tudo? Qual é a minha cota? Né? Porque senão tá tudo 100% com o outro. Por que a força criadora, o Deus que eu acredito, né, o nosso Deus, essa energia que eu acredito, ela nos deu a responsabilidade sobre nosso karma e nosso dharma terreno. Se eu deixar isso na mão do outro, é como se essa energia não tivesse dado a mim
o tal tão conhecido livre-arbítrio. Daquilo que eu vim para a Terra para experienciar, né? O que eu fiz para que isso acontecesse? Poxa, aí eu tomo de volta a responsabilidade para mim, né? Coloco lá meus pés no chão e começo a avaliar minhas condutas, minhas palavras, meus pensamentos. E aí eu deixo com a pessoa aquilo que ela deseja, aquilo que ela pensa, aquilo que ela faz, isso é dela. E eu não tenho como interferir nisso. Sim. Mas eu posso trazer pra mim. Nossa, realmente aquele dia eu não mandei muito bem. Nossa, naquele dia eu poderia ter sido mais doce, eu poderia ter tido mais compaixão. Ou olha, realmente naquele dia eu botei minha raiva pra fora e agora por uma razão vou ter que lidar com isso. Né? Eu começo a assumir a minha responsabilidade como adulto mediante as minhas posturas. Né, do que terceirizar num trabalho, numa religião, numa divindade. Como a divindade vai interferir por mim se eu não autorizo? Se eu vibro numa frequência na qual eu nem sequer olho para aquilo que eu olho para cima, esse é o meu jeito, né? Eu olho e digo, sim, intervém por mim. Me mostra como eu posso sair dessa situação. Me mostra o porquê eu me coloquei nessa situação. O que tem para eu aprender aqui? Né? E aí, no início do bloco, tu falou uma frase, que é algo que nós falamos através do pensamento do Hellinger, das constelações, né? A gente não queria que acontecesse. É uma frase que eu também ensino para os meus clientes, para os meus alunos, é que a gente possa falar de coração. Eu abro mão do que eu quero para receber o que eu preciso. Porque muitas vezes o nosso ego está querendo tanto, mas a nossa alma precisa de algo que é o oposto daquilo. Né? Então, abrir mão daquilo que a gente quer para receber aquilo que a gente precisa também é uma forma de entrar no fluxo da vida. Né? Poxa, eu vim para a Terra para experienciar. Por isso eu tenho esse corpo, esse gênero, por isso eu nasci nessa família, nesse lugar do planeta. Né? Então, aqui tem algo que está a serviço da minha experiência. E nós também, Laura, num sentido de orgulho, né? E a gente acha que tudo é pessoal, né? Tudo que a pessoa faz é pessoal, né? E aqui na Terra, na verdade, as coisas não são pessoais. Nós só projetamos no outro as nossas próprias expectativas, nós projetamos no outro as nossas próprias concepções de certo e errado, de bom ou ruim, né? Então, o outro nada mais é que uma projeção minha. Né, daquilo que eu preciso trabalhar em mim, curar em mim. Né? Tá certo. E Fer, dentro de ter essa noção, que agora acho que fica mais claro para todo mundo que justamente talvez passa por situações, e eu acho que diariamente todo mundo passa por situações que... são picos, são altos, baixos, então como é que tu tá? Colhendo, né? Eu adorei isso, como é que tá? Colhendo, né? O que eu plantei, eu tô aqui, né, E eu achei tô achando o máximo essa resposta, vamos me ouvir falar muito isso, né? Mas tu vê, né, Fer? E existe uma forma de a gente poder... para melhor ilustrar, para fazer com que as pessoas sintam um pouquinho mais desse campo que nós temos. Vamos fazer 2 exercícios, tá? Um é simples, na verdade os 2 são bem simples. E lembrem que a nossa mente, né, só consegue enxergar aquilo que conhece. Então, no início pode ficar um pouquinho difícil, mas nada que o treino... Né? Esse programa fica gravado, pode dar pausa e fazer de novo, volta, assiste de novo, né? Verdade. Vai ficar salvo aí. Então eu vou convidar quem estiver em casa que coloque os dedos, deixa eu me posicionar aqui, agora eu tô me vendo ali, que coloque os dedos apontadinhos assim, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aí, tá? Um pro outro, e que o fundo da mão seja um fundo branco. Por exemplo, aqui, Laura, nessa cobertinha, ou a mesa, ou o chão, quem tiver um fundo branco. Quer dizer que só dá para ver no fundo branco? Não, dá para ver em qualquer fundo. Mas é mais fácil para os nossos olhos um fundo branco. Tá? Isso. Então, colocando os dedos com mais ou menos um dedo de distância entre os 2 indicadores, tá? Quem estiver de óculos em casa, tira o óculos.
E foca os teus 2 olhos entre os teus dedos. Tu pode piscar, tá? A única coisa que eu vou pedir é que tu não tire o olho do lugar, que tu mantenha o foco, tá? Mantenha os teus 2 olhos olhando entre os teus dedos indicadores. E respira. Devagarinho tu vai perceber que ao redor da tua mão vai parecer como se fosse uma nuvenzinha, uma sombra talvez. Tu vai perceber que tem um campo eletromagnético ali. Tá conseguindo ver já, Laura? Tu vai ser o meu termômetro aqui. Tá Sim. bem? Então, quando tu estiver vendo, tu vai começar devagarinho a afastar um dedo do outro, levando cada um dos dedos pro lado de fora. E tu vai começar a perceber que faz uma linha, como se fosse um puxa-puxa. Tá puxando. Isso, verdade. vai Eu ia dizer, indo. mas tá difícil. Isso, vai indo. Devagarinho tu vai ver que vai ir afastando, até que vai chegar um ponto onde ela vai romper. Que máximo isso. É uma linha como se fosse um puxa-puxa. Cara. É lindo, né? Tu mantém o olho, porque tu tá vendo com os olhos do coração. Mantém o olho nesse lugar, mas a visão periférica, ela consegue te mostrar isso. É sério que é mais do que isso? É sério. Quanto mais comprida estiver esse fio, melhor está a tua frequência, Laura. Às vezes vocês vão perceber que faz logo pertinho assim, 2, 3 dedos ela já rompe. Nossa. Aham. Eu acho Aí- que soltou por aí. Por isso a gente fala assim, Em algum lugar. que pessoa iluminada, né? Ah, essa pessoa, Recebi muito pix nossa, nesses dias. Ah, tô brincando. né? Quanto maior tiver a nossa frequência, mais esse campo ele fica grande. Sim. E aí, claro, que vão ter cores, tá? Vão ter mais ou menos prana, Sim. tá? Que um dia também a gente pode fazer um exercício para visualização do prana. É legal, porque até é bom, talvez já foi falado aqui uma vez, mas é interessante a gente lembrar que o prana ele só tem o nome de prana por quê, Fer? É a energia vital, né? Isso aí. É como se o oxigênio fosse. O oxigênio é a respiração do meu corpo físico. O prana é a respiração da minha alma. É o oxigênio do pulmão de Deus. Tá certo, lindo. Esse exercício é um exercício simples e que é um treino. Se a gente vai fazendo em casa e vai treinando mais, Laura, a gente começa a começar é bom, né? A gente começa a visualizar ao redor do corpo já. Tu vai começar a treinar teu olho e tu vai começar a ver isso no teu pé. Depois tu começa a olhar para a pessoa e tu começa a ver isso na pessoa. Tem algumas pessoas que já nascem vendo isso. Na verdade, dizem que as crianças, Sim. até os 7 anos de idade, né? Até fechar a moleirinha, elas enxergam sempre em todo mundo. Então, tem estudos de aura, de cor, de espessura, de mais ou menos prana na aura, né? Algumas pessoas, quando ingerem bebida alcoólica ou drogas, tu consegue perceber isso na aura, né? Certo. Então, a nossa aura, ela traz um campo todo de informação sobre o nosso corpo físico e sobre a frequência da nossa energia. Tá certo, mas olha que bonito, gente. Não, que legal. E esses exercícios eu não sei, mas desde pequena, né, o pessoal dizia: olha, põe as suas mãos assim, e alguém ia puxando. Não sei se vocês lembram desse, e aí ia puxando. E a gente acha que tudo isso é algo que, é só porque. Cara, porque tem uma energia ali, né? Claro. Se os isso. espiritualistas vão chamar isso de aura, né? Como nós chamamos. Ou se as pessoas vão dar outra explicação, né? A Sim. neurociência agora fala que a mente humana está fora do corpo e não dentro. Para nós, já era aura, né? Agora a ciência está provando isso. Que não tem nenhum lugar do nosso corpo que a gente corte, né? E que tu diga, nossa, aqui tem uma memória, aqui tem uma emoção, né? Então, essa parte toda, a ciência hoje já olha e já tem uma máquina que chama máquina Kirlian, que fotografa a aura, né? E que através da aura a gente encontra esse campo eletromagnético
cheio de informações das nossas frequências. Tá certo. Então, assumir a responsabilidade sobre essa frequência, né? Saber que cada comportamento que eu tenho, a comida que eu como, o jeito que eu me expresso, traz mais informações para minha aura, né? E eleva ou diminui a minha frequência. Nossa, que bom, Fer. Olha, fico muito feliz e sempre que tem alguma coisa pra gente fazer aqui pra aprender, pra, né? Eu sempre acho muito legal, porque eu sou bem lúdica, né? Eu sou uma pessoa que aprende vendo, né? Por isso que talvez seja um trabalho diário eu acreditar nas coisas, né? Porque a gente precisa acreditar no oxigênio, né? No oxigênio. Isso eu acho bem bacana quando se faz essa colocação, né? Mas é muito. Olha, Fer, te agradeço mais uma vez. Mais um programa super especial aqui. Espero ter chego a muitas pessoas para poder tocar ali o coração e poder dizer, talvez eu faça um pouquinho diferente dessa vez, ou, né? Ou só reveja as atitudes, né? Porque como é que você está acolhendo, né? Todos nós. E plantando. Isso É. aí. E se a colheita não. Se eu não tô gostando do que eu tô colhendo, eu preciso plantar diferente, né? E sou a única pessoa responsável sobre isso. Então, essa terceirização, acho que a mensagem de hoje, né, fica de o quanto a gente tá terceirizando, seja o que for. Né? Qualquer evento. Opa! Qualquer evento que eu esteja vendo fora, há uma terceirização do que eu não estou assumindo a responsabilidade interna, né? Então, que possamos começar a perceber de que forma a gente eleva e muda essa frequência para colher diferente, né? Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Fer. Mais obrigada, uma Laura. vez. É muito especial, né? E agradecendo a Fer, agradeço quem está em casa, no trabalho, enfim, onde estiver nos ouvindo, nos assistindo, né? Um abração a todos, a gente fica muito feliz porque sabe que eu sei que assim, todo dia vem pessoas aqui muito especiais falar um pouquinho do que sabe, trazer seus conhecimentos para que a gente possa aprender um pouquinho mais. E eu digo que sempre às sextas, e no caso essa sexta especial, né, essa quinta-feira com a Fer também, acaba, né, a Fer, o Prana, as meninas quando vem, acaba nos fazendo olhar para um lado diferente ali, que talvez é o que a gente esquece. A gente vê, aqui nós temos o material, mas também ver o que os olhos não veem, né? Então, agradecendo, Fer, em especial, você que está em casa, convido para que continue na programação da Conecta Mais. Para quem tiver um feriado amanhã, aproveite demais, ou se não, continue o teu trabalho firme e forte, logo, logo, final de semana. Um abração a todos e até segunda-feira.